Fala, galera. Voltando aqui a falar sobre a representação gráfica dos números complexos, a gente está em mais um vídeo aqui e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como calcular aqueles dois novos elementos que a gente aprendeu dos números complexos, galera. Só voltando um pouquinho aqui, lembrando que são dois os elementos, a gente tem o módulo, que ele é basicamente o tamanho do vetor, o tamanho da seta aí que representa o número complexo, tá, gente? E o argumento, ele é o ângulo formado entre o eixo real e o próprio número complexo, tá, gente? Lembrando que essa abertura de ângulo ela é feita no sentido anti-horário, tá bom, gente? E acontece o seguinte, galera, para a gente calcular o módulo, eu coloquei uma representaçãozinha básica aqui, pegando o primeiro quadrante, ela é a mais simples da gente entender o que está acontecendo, e a gente sabe, pessoal, que nesse caso aqui, o módulo está representado justamente aqui, ó, por essa setinha aqui, é o tamanho desse segmento. E observem, pessoal, que quando a gente faz no plano cartesiano, para a gente marcar, fazer as marcações de onde está batendo no eixo real, onde está batendo no eixo imaginário, a gente forma um triângulo retângulo, da mesma forma que acontece quando a gente tem lá no plano cartesiano, tá, galera? Então, a gente tem uma marcação de 90 graus, ó, o ângulo de 90 graus ele está bem aqui, ó. Observem que no nosso lugar original, o nosso triângulo ele está bem aqui assim, ó. É esse triângulo em rosa que eu marquei aqui. E quando a gente fez as marcações do eixo real e do eixo imaginário, a gente tem um número, um ângulo de 90 graus bem aí onde eu marquei. Ficou pequenininho, deixa eu só mexer aqui, peraí. Para vocês verem melhor, ó. Então a gente tem esse triângulo pequenininho aí, e ele fez 90 graus justamente aí na marcação que a gente fez com o eixo real. Beleza, galera? E assim, uma outra coisa que acontece é, nesse exemplo, galera, a gente pegou o número complexo 2, 2. Fizemos a marcação, então, no 2 do eixo real e no 2 do eixo imaginário. Galera, a partir do momento que a gente marca no 2, esse segmento aqui, ó, que é o cateto de baixo aí, que se a gente for lembrar de uma forma mais técnica, ele é o cateto adjacente ao ângulo, ele está mais próximo do ângulo aí do argumento. Ele está bem aqui assim, ó. Ele mede exatamente 2, tá, pessoal? Não é coincidência. Como a gente parte sempre da origem, o tamanho desse segmento vai sempre coincidir com o número que a gente está pegando para as unidades imaginárias. Mesmo que a gente pegue um valor de unidade imaginária negativo, e a gente sabe que não tem um segmento negativo, vamos colocar esse mesmo valor no cateto adjacente ali, tá, pessoal? Porque quando a gente for calcular algumas outras coisas em relação ao ângulo, esse valor, esse sinal negativo, ele vai ser importante para a gente entender exatamente qual vai ser o ângulo, tá? Então, galera, a gente vai representar aqui, ó. Esse ladozinho, esse cateto adjacente, deixa eu só marcar que o argumento está bem aqui. A gente não vai usar o argumento nessa primeira parte, mas a gente sabe que o argumento está bem aqui, ó. A gente sabe que o cateto adjacente vai ser o A, vai ser as unidades reais aqui. Então, eu vou colocar um Azinho aqui, ó. Da mesma forma que quando eu pego esse segmento aqui, ó, que é o cateto oposto ao argumento, ele vai coincidir justamente com as unidades imaginárias. E aí, vamos determinar isso. Por mais que a gente não tenha segmentos negativos, vamos colocar os nossos catetos mesmo com o sinal negativo, tá? Aqui vai ser B, tá bom, pessoal? Então, essa organização que a gente tem num número complexo na representação gráfica. A gente consegue montar um triângulo retângulo onde os catetos são as unidades reais e imaginárias A e B, e a nossa hipotenusa é justamente o módulo que a gente quer calcular. E aí, pessoal, se a gente tem um triângulo retângulo e o módulo, que é o que a gente quer calcular, está aí nesse triângulo retângulo, ele é a hipotenusa, a gente já sabe que o que vai ser necessário para a gente calcular aqui vai ser Teorema de Pitágoras, né, gente? A gente sabe que o módulo ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É a soma dos quadrados das unidades reais e imaginárias. Beleza, gente?
Como eu quero deixar uma fórmula para calcular a hipotenusa, o módulo, esse quadrado a gente passa para o outro lado, né, galera? O que dá para a gente a fórmula módulo é igual a raiz quadrada, vou colocar raiz quadrada depois, de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, temos aqui a nossa formulazinha para calcular o módulo de um número complexo. O tamanho do segmento, o tamanho do vetor aí, que representa o número complexo. Beleza, gente? A gente vai precisar das unidades reais e imaginárias para calcular isso. Fechou? Usando o exemplo que a gente tinha ali, né, que a gente usou no vídeo anterior, que eu coloquei a representação gráfica para vocês, que a gente sabe que A é 2 e B é 2. Basta a gente substituir na nossa fórmula aí, tá bom, galera? Então, temos o módulo de Z igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que A para a gente, nesse exemplo, galera, é 2. E B também é 2. Observem aqui, galera, que a gente está elevando as unidades ao quadrado. Então, ela ser negativa ou ela ser positiva não faz diferença nenhuma para a gente. O quadrado vai retornar para a gente uma resposta positiva de qualquer jeito. Então, por isso que eu falei, quando for montar esse triângulozinho retângulo, coloca o valor de A e o valor de B de acordo com o valor dele mesmo, respeitando o sinal que ele tiver. Tá bom, gente? Então, continuando aqui, deixa eu só chegar isso aqui um pouquinho para baixo. O cálculo foi errado de quanto ia ocupar aqui. Módulo de Z é igual a raiz quadrada de 4 mais 4. Resolvendo os dois quadrados aí. E isso dá para a gente raiz de 8. Beleza, galera? Caso a gente for simplificar, a gente vai fatorar o número 8. 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. E a partir desse 2 vezes 2, esse primeiro 2 vezes 2 aqui que está dentro da raiz, a gente sabe que a gente pode tirar um 2 da raiz aí, resolver a raiz só para essa parte, tá, gente? Então, a gente vai obter a forma simplificada do raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2. Esse é o módulo, esse é o tamanho do meu número complexo, o tamanho do vetor do número complexo. Beleza, galera? Então, sabemos a fórmula e sabemos como calcular. Sem mistério, a gente já sabia como fazer essas coisas, a gente só não sabia que ela se encaixava aqui. Tá bom, gente? E agora o argumento, pessoal. Da mesma forma, temos aqui o módulo, temos aqui as unidades imaginárias, aqui as unidades reais, e o nosso argumento está bem aqui. Tá, gente? Temos aí o triângulo retângulo, 90 graus está encaixado bem aqui assim. Foi de preto que eu fiz outra vez? Não, foi de vídeo. Olha o toque, olha o toque. Galera, temos um triângulo retângulo. E eu quero calcular ângulo. A gente já fez isso em outro conteúdo também. Aqui, pessoal, a gente vai pensar na trigonometria. E a gente vai pensar na trigonometria mais básica de todos, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente vai pensar na trigonometria do triângulo retângulo, a gente vai pensar no seno, no cosseno e na tangente, calculados no triângulo retângulo, tá, pessoal? A gente sabe que o seno de um ângulo, vamos fixar aí o θ, né, que é o ângulo importante para a gente, o argumento, o seno ele é dado pelo cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Pensando nesse triângulo retângulo, a gente sabe, galera, que o cateto oposto é o cateto mais longe do ângulo. Ó, a gente tem um cateto que é mais longe, que fica de frente para esse ângulo, e a gente tem um cateto que fica bem próximo a ele, que é o cateto adjacente, né? No caso do seno, a gente usa o cateto oposto, que é o B.
Então, pessoal, a gente tem que o seno desse ângulo aí vai ser o valor de B dividido pela hipotenusa, que é o módulo do número complexo, módulo de Z. Então, esse é o seno do ângulo do argumento, tá bom, pessoal? E a gente vai fazer a mesma coisa para o seno e vai fazer a mesma coisa para o cosseno. Digo, para o cosseno e para a tangente. Cosseno do argumento, eu sei que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente, mais próximo ao ângulo, a gente já viu ali que são as unidades reais, né? O valor de A, dividido pelo módulo do número complexo, módulo de Z. E por fim, pessoal, a tangente desse ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Onde tem gente, tem coca. Cateto oposto, eu sei que é o B. Cateto adjacente, eu sei que é o A. Então, temos aí três fórmulas, na verdade, né, para a gente combinar elas três e descobrir quem é o argumento desse número complexo. Beleza, galera? Vamos lá usar o nosso exemplo, que a gente sabe que a gente tem três coisas aí. A gente tem que as unidades imaginárias, o valor de A, as unidades reais, o valor de A é igual a 2, as unidades imaginárias, o valor de B também é 2, e o módulo desse número complexo é raiz de 8, ou 2 raiz de 2. Seguinte, galera, a gente vai aplicar as três fórmulas aí. Seno do argumento. Seno é com a unidade imaginária, com o B. 2 sobre 2 raiz de 2. Que a gente pode simplificar aí, galera, 2 com 2, e a gente acha o valor 1 sobre raiz de 2. Esse seno, galera, a gente não reconhece. Vamos deixar sem reconhecer por enquanto. Vamos calcular também o cosseno. Que também vai ser 2 sobre 2 raiz de 2. Que cortando 2 aí vai dar 1 sobre raiz de 2. Tangente, galera, desse ângulo é B sobre A. Unidades imaginárias dividido pelas unidades reais. 2 sobre 2 é 1. Pessoal, basta um deles para a gente reconhecer qual é esse argumento. A gente sabe, galera, que quem tem tangente igual a 1 é o ângulo de 45 graus, tá, pessoal? Com essa informação, a gente consegue descobrir o argumento, mas não basta essa análise. Por conta do seguinte, galera. Então, é o seguinte, ó. A gente sabe, então, que quem tem tangente igual a 1 é o ângulo de 45 graus, beleza? Vamos ver que bate com os outros também. Olha só, gente. Encontramos o seno igual a 1 sobre raiz de 2. O cosseno igual a 1 sobre raiz de 2. E a tangente igual a 1. Esse aqui bastou para a gente saber que está falando sobre 45. Mas esses dois aqui, galera, se a gente fizer a racionalização, vai dar justamente aquele valor que a gente está acostumado para o seno e para o cosseno. 1 vezes raiz de 2 em cima, raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. E agora a gente passa a reconhecer todos os valores do 45, o seno, o cosseno e a tangente. Nessas horas, pessoal, é muito importante a gente ter em mente aquela tabelinha do seno, do cosseno e da tangente para os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Esses valores, eles são obtíveis na hora H, se você não conseguir lembrar. É só você, a partir do triângulo equilátero, você encontra o 30 e o 60.
dividindo o triângulo equilátero bem na metade. E o 45 você consegue através do quadrado, traçando a diagonal dele. Aí você montou um triângulo retângulo ali com a diagonal do quadrado e os lados do quadrado. Aí você faz tipo um Pitágoras para encontrar a diagonal e você calcula seno e cosseno e tangente de acordo com as formulazinhas básicas da trigonometria no triângulo retângulo, tá, gente? Posso fazer um videozinho aí para destacar essas coisas. Mas vamos lá aqui, ó. Seno de 30 é 1 sobre 2, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é o contrário, tá, gente? Raiz de 3, raiz de 2 e 1. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Beleza, galera? Então, olha só. A gente, de fato, bateu certinho com a tabela do 45. Seno, o cosseno e a tangente. Só que o que acontece aqui, galera, é que não basta a gente só observar os valores do seno, do cosseno e da tangente. Na verdade, assim, até tem como se a gente considera o sinal. Se a gente considera o sinal, a gente pode, tipo, já pensar diretamente em qual é o ângulo. Eu não acho que é o melhor caminho, tá, gente? Eu acho que o melhor caminho é você pensar nesses valores que a gente obteve sem pensar no sinal deles, primeiramente. Então, mesmo se tivesse aparecido sinais de menos e sinais de negativo e sinais de positivo aí, você pensa só no valor absoluto do seno, do cosseno e da tangente. Ó, mesmo que tivesse dado negativo, a gente está pensando na tangente igual a 1, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Quando que vai entrar o sinal nessa história? O sinal vai entrar, galera, na segunda análise que a gente tem que fazer. A primeira análise, na verdade, é só para a gente descobrir em qual família está o argumento daquele número complexo. Como assim família, gente? É porque o 45 ele tem ângulos muito parecidos com ele. Quando a gente tem o ângulo de 45 aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de ângulos simétricos ao 45. E esses ângulos simétricos ao 45, pessoal, todos eles fazem um ângulo de 45 com o eixo X. 45 aqui, 45 aqui, 45 aqui e 45 aqui. E o que acontece com esses ângulos, pessoal, é que esses ângulos eles têm senos e cossenos muito parecidos. Na verdade, eles vão ter o mesmo valor absoluto, o mesmo resultado, sem considerar o sinal, e a única coisa que vai mudar é justamente o sinal desses números. Então, a gente tem assim, para o 45, a gente tem um seno igual a raiz de 2 sobre 2. A gente tem um cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. E a gente tem uma tangente igual a 1. Esse é o 45, tá, galera? Vamos pensar nesse ângulo aqui agora. Ele é o ângulo de 180 com a gente voltando um ângulo de 45 graus. 180 menos 45, a gente encontra o ângulo de 135. Tá bom, gente? Se a gente, a partir do 180, anda 45, direção anti-horária, a gente vai somando, né? A gente encontrou o ângulo de 225. E a partir do 0 ou 360, melhor a gente pensar no 360 e a gente volta a 45, a gente tira 45, a gente pensa no ângulo 315. Todos esses ângulos, pessoal, todos esses ângulos, o valor absoluto do seno, do cosseno e da tangente batem com o do 45, tá bom, pessoal? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. A única diferença entre eles é o sinal, tá bom, pessoal? No caso do 135 aqui, ó, por exemplo, a gente sabe que o seno aí para cima é positivo, só que o cosseno é negativo. Então, pro 135, eu tenho que o seno é raiz de 2 sobre 2, coincide com o seno de 45, também positivo, mas o cosseno é o mesmo valor absoluto do 45, só que negativo. E, por consequência, a tangente também vai ser negativa. Então, se eu obtivesse essa sequência aí, seno igual a raiz de 2 sobre 2, cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2 e tangente igual a menos 1, eu não pensaria no 45, eu pensaria no 135.
Só que é muita coisa para a gente ficar analisando, tipo, separadamente. Por isso que eu acho mais fácil. Quando você viu os valores do seno, cosseno e da tangente, você sabe que a família é a do 45. Mas aí não se esqueça de que não é só o 45 que vem nesse pacote. É o 45, o 135, o 225 e o 315. E como que você vai distinguir entre esses quatro? Seguinte, galera. Mais uma analisinha aqui, ó. Temos que se o ângulo está no primeiro quadrante, galera, seno positivo, cosseno positivo, tangente positivo. Para a gente fazer de uma forma um pouquinho melhor. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vamos separar em seno, cosseno e tangente. Vamos fazer a sequência SCT. Seno, pessoal, ele tem a ver com o eixo em pé, o eixo vertical, seno sem sono. Então, pessoal, a gente sabe que pensando verticalmente, ele é positivo para cima, negativo para baixo. Então, eu tenho que o seno ele vai ser positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno, ele tem a ver com a reta horizontal, cosseno com sono, estou deitado. Então, aqui, pessoal, a gente tem positivo para a direita, negativo para a esquerda. O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e no terceiro. Por fim, pessoal, existe como a gente analisar a tangente de um outro jeito, mas acho que o que fica mais fácil é o seguinte. A tangente é a divisão entre o seno e o cosseno. E a gente pode fazer um joguinho de sinal da divisão. Se eu tenho seno positivo e cosseno positivo, dividir mais por mais, sinais iguais, a tangente também é positiva. Seno negativo, cosseno negativo, sinais iguais, a tangente é positiva. Seno positivo, cosseno negativo, sinais diferentes, a tangente é menos, sinais diferentes, a tangente é menos. Então aqui a gente vai fazer uma análise do sinal agora. Ó, a gente sabe que para o 45, obtivemos um valor de seno positivo, e é por isso que eu falei que é importante a gente considerar o sinal do A e do B, porque eles vão influir justamente nessa hora. O seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente é positiva. Agora sim a gente analisa quem é positivo, positivo e positivo. O ângulo que está no primeiro quadrante da família do 45. Quem é o ângulo que está no primeiro quadrante? O próprio 45, tá, gente? Então, agora sim a gente tem certeza que o argumento desse número complexo é 45. A gente, através dos valores absolutos, do valor sem o sinal, a gente descobre em qual família que aquele argumento está. E basta um para a gente descobrir. A gente tinha encontrado valores esquisitos para o seno e para o cosseno, mas a tangente é 1. Foi o suficiente para a gente saber que a família é a do 45. Mas como que eu vou saber qual dos simétricos ao 45 eu vou pegar? Através do sinal do seno, do cosseno e da tangente. Tudo positivo, a gente sabe que vai ser primeiro quadrante. Então, de fato, vai ser o 45. Se fosse o segundo quadrante, seria o 135. Se fosse o terceiro quadrante, seria o 225. E se fosse o quarto quadrante, seria o 315. Esses seriam os argumentos do número complexo. Beleza, galera? Então, concluímos que esse número complexo 2 mais 2i, ele tem módulo 2 raiz de 2, ou raiz de 8, e a gente tem o argumento igual a 45. Beleza, galera? Isso faz a gente conseguir colocar o número complexo no que a gente chama de forma trigonométrica. A forma trigonométrica, pessoal, a gente coloca o número complexo da seguinte forma. É o módulo do número complexo que multiplica o cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Sabemos que, para o nosso exemplo, o módulo é 2 raiz de 2, ou raiz de 18. Sabemos que o argumento é 45. Então,
Para esse número complexo, 2 mais 2i, a gente tem que a forma trigonométrica dele é essa coisa esquisita aí, tá, gente? 2 raiz de 2 que multiplica cosseno de 45 mais i seno de 45. Observem que a gente tem o izinho do mesmo jeito, tá, pessoal? O seno, ele fica com o i, ele equivale a uma parte imaginária, enquanto o cosseno ele fica sozinho, ele tem mais a ver com a parte real desse número complexo, tá? E a aplicação mais importante, na verdade, não a aplicação, mas o uso mais importante, é que esse formato aí, ele indica para a gente essas duas coisas importantes, o módulo e o argumento. E a gente consegue, através disso, fazer as operações, às vezes, de uma forma um pouquinho mais fácil. Beleza, galera? Então, com isso, a gente também aprendeu a transformar um número complexo na sua forma algébrica para a sua forma trigonométrica. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso em outro vídeo. Beleza, galera? Ficamos por aqui, então. É assim que a gente calcula módulo e argumento e monta esse novo formato de número complexo. Beleza? Ficamos por aqui, galera. Um abraço e valeu!